dia, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma live da Sky Informática. Hoje vamos falar do provimento CNJ número 74, que foi publicado agora em julho. E há uma demanda muito grande, das serventias para entender um pouco mais sobre o provimento e qual é a recomendação da Sky Informática, e muitas serventias já nos ligando, e inclusive pedindo orçamento para cumprir o provimento 74. Então vamos esclarecer um pouquinho mais do que fala sobre este provimento. Então fique à vontade para tirar as suas dúvidas e faça a sua pergunta no próprio Facebook, e assim que possível a gente responderá e entraremos em contato também após a live para respostas, das dúvidas. O que nós vamos falar sobre nesta live? Nesta live vamos falar um pouquinho sobre o provimento, vamos comentar o provimento e falar sobre os serviços que a Sky Informática então oferece. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o provimento. É muito importante, e aqui é muito importante frisar, vamos falar artigo por artigo do provimento e qual é o parecer da Sky Informática sobre o provimento. É muito importante aqui salientar que esse provimento, muitas pessoas estão entendendo que é apenas um backup na nuvem. O provimento não é um backup na nuvem. E muitas pessoas nos pedindo orçamento e comparando com outros orçamentos, falando sobre o backup na nuvem. O provimento não é backup na nuvem, o provimento é muito maior do que isso. Então, o que diz como objetivo geral, que é o primeiro artigo, que é para dispor sobre os padrões mínimos de tecnologia da informação para segurança, integridade, disponibilidade para a continuidade da atividade dos serviços notariais e de registro no Brasil. E este é um provimento nacional, em âmbito nacional, para todos os estados do Brasil, onde que é o objetivo geral disso é para que os serviços da atividade notarial não parem. Então, ele define uns requisitos mínimos de acordo com os artigos e os anexos. Então, essa ideia de provimento é exatamente para definir, então, esses padrões mínimos. Eu vou levantar um pouquinho o volume, que está um pouquinho baixo. Deixa eu dar uma ajustada aqui no volume. Eu vou ajustar no... Só um momento. Alô, alô, alô. A sensibilidade já está alta. Ok. Caso esteja volume baixo, pessoal, comente aí no Facebook mesmo, aí eu faço um ajuste. Ok. Então, voltando aí ao provimento. O artigo 2, ele é extremamente importante. E isso faz muito mais, não existe um orçamento da Sky Informática, compra um serviço da Sky Informática que vai atender o artigo 2. O artigo 2 fala sobre as políticas de segurança. Ou seja, os serviços notariais e de registro deverão adotar políticas de segurança de informação com relação à confidencialidade, disponibilidade, autenticidade e integridade e mecanismos preventivos de controle físico e lógico. E aí, o primeiro item do artigo 2 fala em ter um plano de continuidade de negócios que preveja ocorrências nocivas ao regular o funcionamento dos serviços. Ou seja, qual é o parecer da Sky em relação ao artigo 2? A serventia deverá ter um plano documentado de continuidade de negócios. Exemplo, uma impressora no balcão queimou. O que eu faço? Então tem que estar lá documentado no plano o que fazer em caso da falta de uma impressora. A mesma coisa, por exemplo, acesso
a sala do servidor. Como funciona o acesso à sala do servidor? Somente uma pessoa tem a chave ou é com chave, não é chaveado, todo mundo tem acesso. Então, toda a confidencialidade, a disponibilidade, a autenticidade e integridade e mecanismos preventivos de controle físico e lógico devem estar documentados. Isso é um documento onde a Sky Informática, para alguns clientes, hoje, por exemplo, para alguns clientes hoje que possuem o nosso serviço do Sky Manager, sim, o nosso serviço do Sky Manager contratado irá ajudar a formatar e criar esse documento, porque cada serventia é uma realidade diferente. Tá? Então, essa realidade ela tem que ser adaptada, né? Cada serventia tem a sua realidade, então esse documento tem que ser adaptado à realidade. Tá? Depois eu vou falar um pouco mais do nosso serviço, que é o Sky Remote Backup, tá? Que é para quem tem o nosso serviço do Sky Remote Backup, nós vamos estar entregando um modelo desse documento, né? de plano de continuidade de negócios, onde que cada serventia vai ter que se adaptar à sua realidade. Tá? Mas fica bem claro que o artigo 2 é de uma responsabilidade do cartório, da serventia, né? De criar essas políticas de segurança que integram todo esse artigo 2. Né? Bom, dentro do artigo 2, ainda o item 2 do artigo 2, né, que é a continuação, ele deve atender, a serventia, né, deve atender às normas de interoperabilidade, legibilidade e recuperação a longo prazo na prática dos atos e comunicações eletrônicas. E aí o parecer da Sky é que hoje todos os nossos sistemas já utilizam padrões de comunicações bem estabelecidos, né, como os órgãos da FEBRABRAN, Receita Federal, SENSEC, CENIB, CIRC, entre outros, aí onde que faz aí a comunicação, né, da serventia com essas entidades. Então, isso está bem claro, é bem tranquilo, ou seja, na política de segurança, item 2, os sistemas atendem a essa exigência. Né? Bom, esse aqui é o artigo que mais se fala, é o que mais gera dúvidas, é o artigo 3, é o artigo do backup. Tá? Todos os livros e atos eletrônicos praticados pelos serviços notariais e de registro deverão ser arquivados de forma a garantir a segurança e integridade do seu conteúdo. Bom, o que se fala no artigo 3 é que ele é dividido em 5 parágrafos. Tá? Eu resumi aqui os 5 parágrafos. O que fala cada um dos parágrafos? Né? Os parágrafos desses artigos, então, determinam as regras do backup. E aqui entra um item muito importante. Né? Olha só, o primeiro parágrafo fala sobre o backup diário, que é local. O segundo parágrafo fala que o backup deve ser feito de 30 em 30 minutos. O terceiro parágrafo, e apenas o terceiro parágrafo, fala do backup diário na nuvem. O quarto fala do backup em HD externo. E o quinto fala sobre o espelhamento dos HDs no servidor. Então, veja bem, o provimento 74, eu falei lá no início, ele não é um provimento que define backup em nuvem. Muitas serventias estão procurando apenas um backup em nuvem para cumprir o provimento 74. Isso não está certo, ele cumpre apenas o parágrafo 3º do artigo 3º, que é o backup diário na nuvem. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses parágrafos, né? O que a Sky oferece em relação a isso. Tá? O primeiro, backup diário local. Hoje já é tradicional, tá? Todas as serventias já têm esse costume, a equipe de suporte configura o backup diário. Tá? Nós temos softwares que fazem um backup diário e a equipe de suporte técnico oferece essa configuração e treina os funcionários do cartório para acompanhar o backup diário. É muito importante aqui, eu não estou falando de nenhum serviço da Sky Informática, eu não estou falando do Sky Backup, do Sky Remote Backup. Eu estou falando apenas do backup que toda serventia, ao contratar o serviço de um sistema e pagar a mensalidade de um sistema, ele tem, pela equipe do suporte, a configuração desse backup diário. E a serventia é responsável por monitorar e manter os scripts de backup funcionando. Isso não tem custo adicional já na mensalidade dos sistemas.
O segundo item, tá, fala sobre o backup de 30 em 30 minutos. Tá? O backup de 30 em 30 minutos, ele sim, esse é novo. Tá? Deve, então, fazer uma configuração de um novo script. São novos scripts que estão já prontos, que devem ser disparados de 30 em 30 minutos. Para que isso funcione adequadamente, há toda uma técnica envolvida, tá? Que o backup de 30 em 30 minutos ele é um backup incremental. Isso é importante porque fazer o backup de todo o banco de dados a cada 30 minutos é inviável. Tá? Então ele é um backup incremental. Eu faço um backup diário e durante o dia, né, todo dia de noite, por exemplo, eu faço um backup completo. Tá? E durante o dia, durante o expediente, eu faço um incremental em relação ao anterior, tá? De 30 em 30 minutos. Tá? Mas é importante que todo dia continue fazendo um backup completo, né, da base de dados para fazer, que é o backup diário. Né? O backup de 30 em 30 minutos, ele não substitui o backup diário, são duas coisas separadas. E essa também, esse é um serviço que a Sky então vai configurar os scripts de 30 em 30 minutos. A serventia é responsável por monitorar e manter esses scripts de backup funcionando. Tá? Então, também não tem custo adicional para fazer a configuração desses scripts de backup de 30 em 30 minutos. Tá? Bom, o backup na nuvem é o assunto mais falado. Né? O que a serventia deve fazer? Aqui nós estamos sendo assim, extremamente isentos e até para esclarecer muito o que é o nosso Sky Remote Backup. Né? O nosso Sky Remote Backup não é apenas um backup na nuvem, é muito mais do que isso. Né? Então, ou seja, eu quero fazer um backup na nuvem. Existe N serviços populares de armazenamento na nuvem, eu poderia apenas configurar e contratar um desses serviços e a serventia é responsável por instalar e configurar esse serviço de cópia e backup na nuvem. Aí não envolve a Sky Informática e eu tenho diversos serviços populares que eu jogo um arquivo lá na nuvem, né? Como Google Drive, Dropbox, OneDrive, e não precisa investir muito para ter um desses serviços. Tá? Tem diferenciais desses serviços em relação ao Sky Remote Backup, depois eu vou falar sobre este assunto, discutido mais adiante. E o Sky Remote Backup é muito mais que apenas um backup na nuvem. Se vocês estão procurando apenas um backup na nuvem e vocês vão se responsabilizar por esse serviço e vocês vão confiar nesse serviço backup na nuvem, comprem, é barato, né? Comprem e façam serviços como esses serviços populares, ou outras empresas, né, que não sejam Google, Dropbox, OneDrive. OneDrive é da Microsoft, né? Eu só citei alguns populares que estão disponíveis aí no mercado. Tá? Eles não são comparáveis com o Sky Remote Backup, que é um dos serviços bem populares. Esse serviço já tem aí anos na Sky Informática. Ele não é um serviço que algumas serventias que possuem o Sky Remote Backup sabem como ele funciona. E ele não foi agora formatado para o provimento 74. Tá? Depois eu vou falar sobre o Sky Remote Backup, quais são os diferenciais, né, do Sky Remote Backup. Tá? Por enquanto eu vou continuar falando do provimento, tá? Sem falar dos serviços da Sky Informática. Bom, o artigo 3º, parágrafo 4, fala do backup HD externo, isso já era prática de diversas serventias. Eu apenas friso aqui, e é importante dizer que o HD externo deve ser levado diariamente para casa. Não deixe o HD externo na serventia, então não tem utilidade nenhuma. Tá? Pegar e deixar, fazer para o HD externo e deixar ele na serventia. Eu até posso ter 2 HD externos, né? Um deixo na serventia e um eu levo para casa. HD externo é a forma de falar, né? Poderia ser outras mídias, né, de armazenamento externos. Eu apenas citei diretamente o HD externo, que é o mais popular e o mais prático hoje. Porque o artigo 4º, o parágrafo 4º, ele fala de uma mídia externa, né, a serventia. Fala de levar para fora da serventia, né, o backup. Além da backup em nuvem, né? Então, neste caso, a serventia é responsável então, para copiar os arquivos de backup, que foram configurados pelos scripts, né, e levar isso diariamente.
Só um pouquinho, pessoal. Sobre o volume, eu vou só aproximar o microfone porque não tenho mais recurso de aumento de volume. Então, eu vou aproximar um pouco mais o microfone para ver se o volume fica melhor. Tá? Alô, teste. O pessoal reclamou no Facebook do volume, né, do áudio. Só um momento aqui. Deixa eu verificar aqui novamente na configuração do computador sobre o volume. Alô? Ei, pode ser que agora aumentou um pouquinho mais. Eu vou continuar aqui na apresentação. Então, sobre o artigo anterior que eu estava falando, né, é sobre o HD externo, né? E o próximo artigo, então, o próximo parágrafo ainda do artigo 3, fala sobre os HDs dos servidores. Tá? Os HDs dos servidores, a Sky Informática, sempre que pedem recomendação para o servidor, já está na documentação da recomendação. O comercial sempre fornece todo um portfólio, né, de recomendações de equipamentos a serem adquiridos, né, pela serventia. E nesse documento, né, de recomendações, já há anos, a Sky recomenda, né, que os HDs dos servidores sejam espelhados. E agora o provimento 74 só vem reforçar isso. Então o servidor deve possuir pelo menos 2 HDs para que sejam espelhados, e os mesmos então devem ser configurados com tecnologia de RAID. Essa é a tecnologia, esse nome, RAID é um nome técnico, né, sobre espelhamento, né, em hardware. Isso não é feito via software. Isso é direto na controladora de disco, né, do servidor. E essa definição ela já estava definida em nossas recomendações para servidores. Importante aqui frisar, apenas uma observação, que há outros pré-requisitos mínimos para os servidores descritos nos anexos. Então, esse parágrafo 5º fala de uma das recomendações, mas nós temos que complementar essas recomendações, além do parágrafo 5º, né, com as recomendações que estão descritas nos anexos. Vamos falar isso mais adiante. Então, notas importantes sobre o backup. Isso aqui é importante esclarecer, pessoal. Principalmente se vocês forem contratar um backup de uma empresa terceira que não seja a Sky Informática, e isso aqui é importantíssimo salientar. Não importa qual é o sistema de banco de dados. Um banco de dados nunca deve ser copiado em uso. Foi lá no Windows pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estou falando disso. Independente de qual é o serviço de banco de dados. Se for MySQL, Postgres, Firebird. A Sky Informática usa, no caso aqui, Firebird. Para realizar uma cópia do banco de dados, deve ser feito o procedimento de backup implementada pelo próprio sistema gerenciador de banco de dados. SGBD, eu não falei sobre isso, né? SGBD é uma sigla, né, que significa Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Isso não importa, eu quis falar genericamente aqui, porque eu tenho diversos sistemas gerenciadores de banco de dados no mercado, como Postgres, MySQL ou Firebird, que é o caso da Sky. Não importa qual é o tipo do banco de dados, eu tenho que usar o procedimento de backup fornecido pelo sistema de banco de dados. E aí, bem grifado aqui, nunca copie os arquivos de banco de dados sem realizar o backup. Sempre faça backup para realizar a cópia do banco de dados. Está redundante, escrevo assim, redundante, para que isso fique bem claro. Se você copiar o banco de dados e o banco de dados estiver em uso, irá corromper. O banco de dados irá corromper.
Tá? Então, é a mesma coisa de um arquivo no Word. Vocês estão digitando um texto no Word, estão salvando, e vocês, sem fechar o Word, vocês vão lá e copiam o arquivo para o pendrive. Ele não vai ficar íntegro. O texto do Word não está íntegro no pendrive. Tá? Então, eu tenho que fechar o arquivo do Word, finalizar o Word, para daí copiar para o pendrive. É a mesma coisa. Tá? A mesma coisa é o banco de dados. Tá? O banco de dados ele deve ser copiado pelo procedimento de backup. É tranquilo fazer backup de 30 em 30 minutos com o sistema em uso pelo procedimento de backup incremental do banco de dados. Extremamente tranquilo, já fizemos todos os testes, algumas serventias já estão usando essa prática. É extremamente tranquilo, não afeta o desempenho do sistema se eu faço o backup incremental de 30 em 30 minutos com o sistema em uso. Tá? Não precisa parar de usar o sistema. Por quê? Porque eu estou usando o procedimento de backup. Eu não estou indo lá e fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo. Tá? Não pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo. E aqui é muito importante salientar, tá? O Sky Remote Backup, que é o serviço que a Sky oferece, ele obviamente vai oferecer em cima desse procedimento de backup que é recomendado, né, pelo sistema de banco de dados. Tá? Indo adiante, tá? Vamos lá continuar no provimento, tá? Esclarecendo sobre o provimento. O artigo 4º, vejam bem, tá? A autenticação de usuário no sistema. O artigo 4º fala que todas as pessoas do cartório, seja titular, interino, escrevente, prepostos e colaboradores, todos devem possuir formas de autenticação por certificado digital ou biometria, além de usuário e senha. Tá? Outra coisa importante é que não pode usar usuários genéricos. Tá? Tem muitas serventias que têm um usuário só no sistema, principalmente, por exemplo, atender o balcão e colocam lá um usuário, balcão. E todos os funcionários, né, do cartório vão lá e fazem login no sistema com esse usuário genérico, tá? Balcão. O provimento 74 fala que não deve ser usado e não é permitido o uso de usuários genéricos. Então, qual é o parecer da Sky? Que é muito simples, tá? Qual é o parecer da Sky? É criar um usuário específico para cada pessoa que irá utilizar o sistema. Isso já está disponível nos sistemas. E se desejar, tá, pode habilitar a opção de login com certificado digital. Tá? Porque usuário e senha, entendimento da Sky, é que tu pode usar o usuário e senha, ou ao invés de usar o usuário e senha, pode usar o certificado digital, que também tem uma senha. Né? Eu coloco o certificado digital, coloco a senha do certificado digital, e o certificado digital identifica o usuário pelo CPF. Tá? Então, um substitui o outro. Né? Se eu já estou usando usuário e senha, eu já estou conseguindo identificar o usuário que fez a operação no sistema. Isso é importante para o próximo artigo, né? O artigo 5º, onde que define algumas políticas de auditoria. E o importante aqui é exatamente conseguir identificar qual foi o usuário que fez aquela ação no sistema. Se eu tiver um usuário genérico, eu não consigo identificar. Então, a Sky já entende que o usuário e senha é uma forma de autenticação segura, sim, né, com usuário e senha, já consegue fazer uma identificação única do usuário, então essa já é a forma de autenticação comumente utilizada. Tá? Os sistemas também são compatíveis com certificado digital, é possível habilitar, tá? Mas aí o usuário tem que ter o seu certificado, tem um leitor na máquina, tá? E faça a identificação do usuário, então, pelo certificado digital com a senha do certificado. Identifica pelo CPF, como eu disse antes. Hoje os sistemas não têm identificação por biometria, nem todas as máquinas têm leitores biométricos, né? Estamos aí planejando como vamos fazer a identificação por biometria, também identificando pelo CPF do usuário. Tá? Mas o que nós temos de imediato no sistema é usuário e senha, né? E certificação digital. Bom, o artigo 4º, ele linka com o artigo 5º. Tá? Então, o 5º artigo fala sobre auditoria. O que nós temos sobre auditoria? Tem parágrafos na sequência, tá? Mas hoje todos os sistemas da Sky já possuem auditoria. Há 2 tipos de auditoria implementados nos sistemas. Tá?
friso bem sobre isso. Tem a auditoria de ações de usuário, né, que são cliques, excluiu um cadastro ou lavrou um ato, elas são auditadas, né, tem um banco de dados próprio para isso, que hoje chama-se auditoria. E, além disso, comumente, antes de haver auditoria, algumas tabelas específicas, alguns cadastros importantes no sistema, eu vou citar, por exemplo, no sistema de protesto, tá? Onde tem a tabela de títulos, nós temos históricos de alterações, né? Ou seja, já está sendo auditado toda alteração que é feita em cima dos campos, né, daquela tabela. Ou seja, mudou o conteúdo, né, de alguma informação referente a um título no protesto, ele fica na auditoria de histórico de alterações. Então, aí os sistemas também estão contemplando, né, esse artigo 5º sobre auditoria. O que nós vamos fazer daqui para frente é, cada vez mais, implementar informações que vão ser registradas na auditoria. Hoje, toda auditoria é consultada através do menu Consultas. Dentro do menu Consultas tem um item chamado Auditoria, e eu consigo aí enxergar o que o sistema está sendo, o que está sendo auditado, né, no sistema. Então, de alguma maneira, os sistemas cada vez mais daqui para frente em novas versões e vão adicionar mais informações na auditoria para deixar esse artigo 5º mais completo, né? O importante é que, além da auditoria do sistema, o artigo 5º fala também sobre a trilha de auditoria no banco de dados, tá? Então, o artigo 5º, a trilha de auditoria no banco de dados, nós temos que habilitar. Hoje não é prática deixar essa auditoria habilitada. É possível habilitar. O objetivo dessa auditoria é por segurança, para ver se as operações realmente foram executadas no banco de dados. E nós entendemos, sim, que essa trilha de auditoria é em função de segurança, para saber quem executou qual operação tecnicamente dentro do banco, se foi uma instrução de inserção de dados, alteração de dados ou exclusão de dados. São as instruções que vão ser auditadas, tá? Que são 3 operações, né? Que é de inserção, edição e exclusão. E essas trilhas de auditoria devem ser incluídas no backup, né? Então, o nosso suporte técnico deve configurar qual é a orientação aqui. Isso aqui não tem custo, é apenas habilitar o recurso do banco de dados. Nosso suporte técnico não deve configurar o sistema gerenciador de banco de dados para habilitar esse recurso de trilha de auditoria, orientar o cartório aonde essa trilha de auditoria está sendo salva, né? E esses arquivos devem ser copiados diariamente, né, junto com o backup, tá? Tanto para o HD externo e tanto para a nuvem, tá? Então, aqui é apenas um recurso que deve ser habilitado e configurado, tá? A configuração dessa trilha de auditoria vai ser específica exatamente para as instruções de edição de informações no banco de dados, tá? Bom, falando do artigo 6º, o artigo 6º fala de alguns padrões mínimos, começam a falar que esses padrões mínimos, já começa a citar aqui, né, pela primeira vez o anexo, né, o anexo que está no final do provimento. Então são 3 anexos, depois a gente fala sobre os anexos, e devem seguir os padrões mínimos definidos pelos anexos. E também usar software licenciado, né? Então, a recomendação da Sky é que sigam os padrões mínimos dos anexos, né, e utilize o sistema operacional Windows e os demais softwares que forem usar, Word, Excel, etc., licenciados, que a serventia necessite. Algumas serventias já nos procuraram se o nosso sistema é compatível com o Linux, né? Hoje os nossos sistemas são compilados e disponibilizados para o Windows, tá? Eles não são compatíveis com o Linux. O Linux possui um sistema de emulação de aplicativos Windows, isso existe, né? Que é o Wine. Os técnicos que estão assistindo sabem do que eu estou falando, mas sabem que isso não é nativo. Colocar em produção um sistema que é emulado não é recomendado, tá? Funciona,
podem até entrar no sistema. Agora, a Sky não recomenda colocar em produção algo que não é nativo ao sistema operacional. É uma emulação, já diz o nome, né? Está emulando. Tá? O Wine é o Windows Emulator, tá? Está emulando o sistema operacional Windows dentro do Linux. Tá? Então, isso não é recomendado colocar em produção, apesar de funcionar. Tá? Bom, então o artigo 6º fala dos anexos. Vamos falar do artigo 7º, já estamos chegando aí no final, né, do provimento. O artigo 7º já é também recomendado pela Sky, e sempre isso, a Sky já participou de diversos, né, sucessões e tivemos tranquilidade nessas sucessões, apenas está deixando bem claro que numa possível sucessão, todo o acervo, né, de banco de dados, software e atualizações de sistema devem continuar funcionando para uma um novo oficial, né, um novo tabelião, um novo registrador, que vai assumir a serventia. Então, o importante é que esses procedimentos de sucessão eles devem estar dentro do plano de continuidade de negócio. Esse é o nosso parecer, já que o artigo 2 fala sobre as políticas de segurança, aqui é uma das seguranças que vão ser dadas, né? Então, tem que estar descritas, né, nesse plano de continuidade de negócios, que é definido lá no artigo 2, como vai funcionar os trâmites de transferência em relação quando um novo oficial irá assumir a serventia. Tá? Então, isso tem que estar documentado e deixar claro, né, que isso não pode, né, impedir, numa possível sucessão, o uso do software, o banco de dados, né, em relação a essa sucessão. Então, isso já é tranquilo, já acontece na prática, aconteceu agora com o último concurso aqui no Rio Grande do Sul, de dezembro, que foram mais de 160 serventias assumindo e teve várias sucessões, e isso aconteceu tranquilamente. Tá? Bom, o artigo 8 fala sobre o COGETIZE, que todos os padrões mínimos dispostos nesses anexos vão ser definidos e atualizados anualmente pelo COGETIZE. O que nós temos a dizer aqui é exatamente que todas as dúvidas e maiores informações sobre as diretrizes do provimento devem entrar em trato com a COGETIZE. Né? Então, a Sky Informática apenas faz recomendações em cima do que está escrito no provimento. Nós não estamos emitindo nenhuma opinião de como se deve ou não ou fazer, né, cada um desses requisitos. Apenas nós temos que recomendar que esses requisitos sejam cumpridos, já que eles estão dispostos no provimento 74. E dúvidas, então, diretamente com a COGETIZE. Bom, o artigo 9º, o penúltimo artigo, sobre as responsabilidades, que é importante que a serventia ter todas as questões do provimento bem documentadas e também com as pessoas designadas para que verifiquem em caso de correição. Então, obviamente, o provimento será fiscalizado, né, pelas correições, e as correições aí vão cobrar exatamente o que, se o provimento está sendo cumprido, de alguma maneira, né, todas as questões do provimento já estão bem documentadas, principalmente naquele plano de documentação de continuidade de negócios. Isso vai ser fácil, né, de verificar, né, como é que está cumprindo o provimento 74. Bom, existem outras recomendações que o artigo 10 fala que não são revogadas, elas continuam, elas ficam compatíveis com este provimento, que é a recomendação lá de 2013. Em 2013, inclusive, a Sky fez um workshop num hotel em Porto Alegre. Nós tivemos lá mais de 300 pessoas presentes quando a gente falou do provimento, da recomendação, na verdade, né, número 9 do CNJ. Depois ela foi reeditada para número 11, ela é de 2013. E só para lembrar o que fala aquela recomendação, ela fala sobre o digitalização. Basicamente, que o acervo do cartório devia estar em forma digital e que isso deve ser incluído nas rotinas de backup. Né? Aqui apenas deixa um pouco mais claro como é feito o backup, né?
tá? Mas a recomendação número 9 continua valendo e é compatível com o provimento 74. Tá? O prazo, o último artigo fala do prazo. Este provimento entra em vigor em 180 dias da data da sua publicação. Ele foi publicado em 31 de julho, né, no finalzinho de julho, início de agosto. Contando 180 dias corridos, 27 de janeiro. Então, na prática, a partir de fevereiro de 2019, ele entra em vigor. Desculpe, pessoal. Vou tomar uma água. Então, nós chegamos no último artigo. Tá? Bom, vamos falar sobre o anexo. Os anexos que estão no final do provimento. O que tem no anexo? O anexo tem os pré-requisitos, define os pré-requisitos para serventia, dividido em 3 classes. Então, o provimento definiu classe 1, 2 e 3 pelo tamanho da serventia. Tá aí a classe, tá? Até 100 mil, de 100 a 500 mil e acima de 500 mil por semestre. Tá? Classe 1, 2 e 3. Qual é a diferença entre as classes? Tá? Apenas duas diferenças. A velocidade de internet, que é diferente, né? Menor, e na classe 3 é maior, né? Na ordem, e a mão de obra. A mão de obra que define pelos pré-requisitos o número de funcionários responsável pela parte técnica da serventia. Tá? Também é diferente da classe 1 a classe 2 e 3. Tá? A classe 3 é um número maior de funcionários, se eu não me engano, no recorde são 3. Tá? Na classe 1 e 2 são 2 funcionários. Tá? Demais definições são todas iguais para todas as classes. Quais são essas definições? É uma lista. Aqui está resumido, tá? Só coloquei os títulos de cada um dos itens, só para vocês terem ideia aqui dessa lista. Fala sobre energia, sobre internet, sobre e-mail, sobre o CPD ser isolado, com segurança física, ar-condicionado, fala sobre no-break, sobre storage, backup, sobre servidor com alta disponibilidade. Esse item eu quero entrar. Esse aí é o mais importante de todos os itens. O mais importante é esse, né? Servidor com alta disponibilidade. Porque nos demais itens, por que eu estou falando disso? Porque nos demais itens, a maioria das serventias já cumpre. Tá? Apenas aqui está deixando claro quais são os pré-requisitos. Então, esses pré-requisitos são muito simples no sentido de cumprir, até que entra no item do servidor com alta disponibilidade. Continuando o item, tem impressoras, scanners, switch, roteadores, software licenciados, antivírus, firewall, proxy, banco de dados e mão de obra. Eu quero entrar aqui e deixar claro e falar sobre alta disponibilidade. Este sim é um item importante que a Sky se preocupa e nos preocupa muito sobre esse serviço de alta disponibilidade. Tá? Que o servidor que o cartório está contratando com a sua empresa que fornece os computadores e os servidores e que faz a configuração, faz o cabeamento, instala o switch, o roteador. Os servidores devem ser contratados com serviço de alta disponibilidade, que permita a retomada do atendimento à população em até 15 minutos após eventual pane do servidor principal. O que é a parecer da Sky? Nós temos duas abordagens. Tá? Nós temos que procurar a primeira abordagem, tá? Uma abordagem não deixa de ser complexa, tá? Mas uma abordagem de menor custo. Tá? É fazer replicação do banco de dados, configurar um serviço de replicação do banco de dados para que este seja replicado por servidor secundário em tempo real, para que quando há uma pane do servidor principal, eu tenha tempo hábil de 15 minutos, né, de desligar o servidor principal, ligar o servidor secundário,
colocar o servidor secundário no ar e fazer com que o sistema, as máquinas conectem nesse servidor secundário, o qual tem a réplica do banco de dados online. Tá? Ou seja, todos os dados, os últimos dados, estão disponíveis também no servidor secundário. Então, obviamente, esse é um serviço que as serventias devem procurar, né, com as suas empresas, né, que fornecem tecnologia na configuração. A Sky já está em contato com diversas empresas, criando planos para colocar, né, projetos para colocar o serviço de alta disponibilidade nos cartórios. Uma da abordagem é a replicação e a segunda abordagem, inclusive é uma abordagem mais completa, uma abordagem, inclusive, que por recomendação a Sky vai sempre procurar recomendar essa segunda abordagem, que é o uso de máquinas virtuais, e eu faço a replicação da máquina virtual, ou seja, eu estou replicando toda a infraestrutura. É uma replicação, uma abordagem muito mais completa, são abordagens diferentes, onde eu faço uma replicação da infraestrutura completa, ou seja, eu faço a replicação da máquina completa, tá? E não apenas uma replicação do banco de dados, onde eu tenho que ter todo o serviço restante, né, do servidor, todos os outros serviços, configurado duas vezes. Né? Na abordagem A, a replicação do banco de dados, eu tenho que ter 2 servidores configurados completamente iguais. Tá? E na abordagem B, eu configuro o servidor, o serviço em cima de uma máquina virtual, eu faço a replicação dessa máquina virtual. Então, quando a máquina principal cai, eu tenho toda a máquina virtual replicada para cópia, né? Então, eu tenho toda a infraestrutura de servidor replicada, tá? Ou seja, todo o disco, os atalhos, os arquivos, serviços que seja, né? Tem outros serviços envolvidos ao servidor, né? Que é de compartilhamento de disco, por exemplo, já estão replicados automaticamente. Tá? Então, a Sky Informática, ela também tem a capacidade de oferecer esse serviço, mas é humanamente impossível de monitorar todo esse serviço online dentro dos cartórios. Então, os cartórios também devem contratar, tá, esse serviço das suas equipes de tecnologia, né, que hoje a Sky já sempre recomendou, né, para que os cartórios tenham uma equipe, seus técnicos, né, de informática especializados na sua cidade, tá, e aí ofereça esse serviço de replicação. Tá? Por último, vamos falar do serviço do Sky Remote Backup. E aqui eu quero frisar bem quais são as diferenças, né, do Sky Remote Backup. E aqui já finalizando a live. Tá? O Sky Remote Backup tem 2 diferenciais. O Data Center, tá, com requisitos técnicos mínimos, tá, que são diferentes, né, dos serviços tradicionais de cópia na nuvem. Depois vamos falar sobre isso. Então tem um diferencial no data center. Alguns itens que eu posso já adiantar aqui, que é a velocidade da largura de banda para a transmissão dos arquivos, que é altíssima. Tá? O data center é regional, dentro aqui da região sul. Ele é replicado, o data center tem replicação. Ele tem georredundância. Isso é extremamente importante na hora de contratar um data center. Então, na hora de verificar em qual data center está sendo armazenado e verificar se tem georredundância, tá? No momento que adiciona o recurso de georredundância, o custo eleva bastante na hora da contratação do data center, tá? Por megabyte armazenado. Né? E o importante também é que o nosso data center ele não faz tarifação, né, por bytes transferidos. A maioria dos data centers fazem tarifação, né, por bytes trafegados, além dos bytes armazenados. Tá? Então, tem diferenciais em relação ao data center, isso é muito importante. O diferencial de ele ser aqui na região sul é que nós temos a capacidade de recuperar um backup em menos de 24 horas e, em casos críticos, inclusive, de buscar no data center fisicamente, tá, e pegar a cópia física em HD externo. Tá? Isso é possível, né, com os data centers que foram contratados pela Sky Informática para oferecer o serviço do Sky Remote Backup.
Tá? E toda a segurança física, né, do data center, de acesso ao data center. Tá? Ele não tem acesso físico liberado, ele tem todo um protocolo de segurança de acesso ao espaço físico, né, onde o data center está localizado, tá? Que segue os padrões aí de normas, né, já inclusive definidos, né, alguns padrões de normas internacionais. Mas o Sky Remote Backup não para aí. Não é apenas um espaço na nuvem para copiar. Tem serviços agregados que de monitoramento dos servidores e de banco de dados. Quem contrata o Sky Remote Backup tem serviços de monitoramento, alguns avisados por e-mail diariamente, conferido pelos nossa equipe técnica periodicamente, não é todo dia, isso é importante dizer, periodicamente confere se o backup está sendo feito e, inclusive, faz a conferência de restauração desse banco, faz testes de restauração do banco. Então, eu faço um teste para ver se o backup está realmente íntegro, tá? E eu confiro se o banco de dados não está corrompido também. Tá? Voltando um pouquinho para o data center, a transferência dos dados para o nosso data center, eles são criptografados de ponta a ponta. Tá? Então, eu tenho um canal seguro de transferência dos dados criptografado. Isso aí também é importante frisar. Então, na hora de procurar um backup na nuvem, não é só a transferência. Tá? Hoje, né, no Sky Remote Backup, eu vou clicar aqui, eu vou abrir o site da Sky Informática, onde nós falamos aí do Sky Remote Backup, tá? Onde esse serviço, quem tem interesse nesse serviço, pode, no final da página, já tem um formulário aqui para solicitar um orçamento do backup, tá? Onde que o nosso preço não é pelo gigabyte. Tá? Nosso preço não é, eu quero 100 gigabytes, eu quero 500 gigabytes. O valor que está é a do serviço agregado. Tá? De todas as notificações por e-mail, todos os monitoramentos que são feitos no banco de dados, todas as verificações de integridade e muito importante salientar aqui, pessoal. No momento que eu tenho que recuperar um backup, e nós temos o serviço do Sky Remote Backup, nós vamos deixar o sistema da Sky funcionando. Tá? O sistema da Sky funcionando, se eu for recuperar um backup, é importante salientar que muitas vezes eu tenho que atualizar o banco de dados para deixar o uso do sistema em dia, né? Porque agora eu tenho backup diário, né, de 30 em 30 minutos, mas vamos pensar numa eventual perda dos dados, porque eu tive que recuperar o backup de ontem. Tá? E isso aconteceu agora no meio da tarde, tá? Porque o backup diário de 30 em 30 minutos ele é feito no próprio HD ou no próprio servidor e deu algum problema mais sério no servidor ou no HD do servidor, eu tenho que recuperar o backup de ontem. Então eu tenho uma perda de dados, né, na manhã do dia de hoje. Quem tem o serviço do Sky Remote Backup, nós vamos restaurar o backup de ontem, mas é importante porque eu tenho que avançar a numeração do selo para não repetir selo. Eu tenho que avançar a numeração do recibo para não repetir recibo. Tá? Então isso tudo é um serviço agregado no Sky Remote Backup que é integrado ao sistema. Tá? Então quem tem esse serviço agregado, eu vou deixar todo o sistema funcionando e vou me preocupar também, né, com esses numeradores, né? Número de recibo, número de selo, para que eu não repita, né? E eu avance para ver o último que foi utilizado e deixe o sistema restaurado para continuar usando de onde parou, tá? Para que não haja repetição de números. Dois exemplos bem claros é o recibo e o selo. Né? Então, tem uma lista aqui de serviços, né? Importante salientar, que é o serviço agregado ao Sky Remote Backup, que é o diferencial da Sky Informática. Tá? Não é apenas um espaço na nuvem. Tá? Então, é claro frisar aqui que o pessoal está chegando no nosso setor comercial, contratando o Sky Remote Backup. Realmente o Sky Remote Backup tem um custo um pouco mais elevado de que outros preços que nós temos no mercado e tem uma dificuldade de entender por que o serviço da Sky tem um preço que é um pouco mais elevado em relação
aos outros valores que estão no mercado. Tá? Então, esse diferencial do serviço agregado, ele tem que ser monetizado de alguma maneira. Nós temos toda uma equipe técnica, tá, de monitoramento que monitora o backup e é humanamente impossível monitorar todos os backups. Então a equipe, conforme o número de serventias que tem o contrato no Sky Remote Backup, eu tenho que ter de retaguarda aqui também a capacidade da equipe de atender, né, essa demanda. Tá? Então isso é importantíssimo, né, em relação ao serviço que a Sky oferece. Tá? Bom, então, em relação ao nosso provimento 74, cheguei no último serviço, que é o Sky Remote Backup. Nós ficamos à disposição, inclusive podem fazer perguntas no próprio Facebook. Mesmo depois dessa live, podem continuar fazendo perguntas no próprio Facebook para tirar dúvidas ou ligar a nossa equipe aqui, o tanto comercial, suporte técnico, para esclarecer mais sobre o provimento 74. Eu creio que nós deixamos claro sobre o provimento, todos os artigos, e eu volto a frisar, tá, que o provimento 74 não é um provimento de backup na nuvem. Tá? Um provimento é muito mais do que um backup na nuvem. E eu volto e chamo muito a atenção para o artigo 2º do provimento. Tá? O artigo 2º que fala sobre as políticas de continuidade de negócio que tem que estar bem documentadas no cartório. E aí quem tiver o serviço do Sky Remote Backup vai, obviamente, receber um modelo de documento para ser formatado conforme a necessidade da serventia sobre um plano de continuidade de negócios. Quem tem o nosso serviço de Sky Manager, tá? O Sky Manager é um outro serviço que a Sky Informática oferece, e quem tem o serviço de Sky Manager, que é o serviço de gestão, sim, esse novo plano de continuidade de negócios, ele está incluído no hall, né, do trabalho, né, da equipe do Sky Manager, que é feito, né, junto à serventia ao longo do atendimento, né, do Sky Manager. Tá? É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Essa foi a nossa live, então, do provimento 74. Creio que está esclarecido, né? E nós vamos publicar na sequência, né, toda essa documentação que foi usada aqui na live para esclarecer um pouquinho mais quais são as recomendações da Sky para cada um dos artigos, né, do provimento 74. Na sequência, nós vamos estar fazendo essa publicação. Obrigado pela transmissão e pela acompanhar aí até o final.